Fala aí, futuritiano, futuritiana, a gente vai aprender um pouco mais de química resolvendo agora a questão 68 da prova do ITA de 2021 e vamos aqui para o nosso enunciado. A respeito da basicidade, assinale a opção errada. Letra A, F- é mais básico que Br-. Quando a gente fala de acidez e basicidade, a gente pode pensar no conceito de Arrhenius, no conceito de Bronsted-Lowry e a gente pode pensar também no nosso conceito de Lewis, tá bom? Indo aqui para a nossa letra A, um conceito que vai ajudar a gente é o conceito de Bronsted-Lowry, que é o que envolve, que ele vai envolver, aí um conceito que a gente chama de gangorra ácido-base. Ou seja, quando a gente tem, essa, por exemplo, essa reação aqui, HF mais H2O, gerando para a gente aqui H3O+, mais F-, a gente vai ter aqui que o nosso HF é o ácido, é um ácido conjugado, e a nossa base conjugada do HF vai ser o nosso F-. E quanto maior a acidez do HF, quanto maior a acidez do HF, menor a basicidade do F-. Pensa numa gangorra, quando eu subo de um lado, eu abaixo do outro. É essa lógica que eu vou estar utilizando aqui. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, uma vez que em termos de acidez, a gente tem, a gente está comparando aqui o F- com o Br-, né? E a gente sabe que o HF é um ácido moderado em função das pontes de hidrogênio que são feitas entre as suas moléculas, enquanto HCl, HBr, HI são ácidos fortes. Então, a acidez do HF é menor, a gente está falando de acidez aqui, a acidez do HF é menor que a acidez do HBr. E pelo conceito ali da nossa gangorra, a gente vai ter que a basicidade... basicidade. A basicidade aqui do F- em comparação com a do nosso Br-. Como a gente tem uma relação de gangorra, a gente vai ter, uma vez que a acidez do HF é menor, o nosso F- vai ter uma basicidade maior. Então a gente vai ter que o F- é mais básico que o Br-. Isso daqui tá certo. Indo aqui para a nossa letra B, a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui que esse nosso éter, está falando que o nosso éter é mais básico que o nosso tioéter. Isso mesmo, isso é verdade. Se a gente pensar em termos de polarização, o oxigênio ele tem a mesma quantidade, o oxigênio é mais eletronegativo, e o nosso oxigênio ele tem a mesma quantidade de pares de elétrons não ligantes que o nosso enxofre, só que ele é menorzinho, ou seja, ele consegue gerar uma maior polarização na vizinhança. E lá pelo nosso conceito de Lewis, o que é uma base? Uma base é uma substância que tem um par de elétrons que possa ser fornecido para uma outra substância. Então essa nossa afirmação 2 aqui é verdadeira. Vindo aqui para a nossa terceira afirmação, a gente vai pensar aqui do conceito de Lewis. A gente está vendo que isso daqui é mais básico que isso daqui. Repara. Nesse nosso esboço aqui da esquerda, olhando aqui esse carbono e esse carbono, o carbono que está fora do ciclo, aqui para onde a gente tem 3 ramificações aqui, ele não possui pares de elétrons livres. Já aqui na esquerda, a gente tem uma carga negativa concentrada, ou seja, a gente tem elétrons que podem ser fornecidos. Sendo assim, pelo conceito de Lewis, esse cara daqui é mais básico sim que esse daqui da direita. Beleza? Então, terceira afirmativa correta, vamos para a quarta. Na nossa quarta, a gente vai ter aqui o seguinte, a gente repara, a gente tem aqui esse nosso grupamento, e aqui a gente tem ali a gente tem um amida, e aqui a gente tem um
ácido carboxílico. Opa, e a gente está vendo aqui que a amida é mais básica que o ácido carboxílico. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Os ácidos, eles de fato possuem caráter ácido. Já aqui a nossa amida, o que a gente vai ter é que a gente tem um efeito que ela vai ter um efeito um pouco básico. E aí exatamente isso que está sendo dito, que a nossa amida é mais básica que o nosso ácido. Isso é verdade. Quando a gente chega aqui para analisar a nossa letra E, a gente vai ter que pensar em efeito indutivo. Isso mesmo. Esse nosso ON2, ele puxa a vida, ele puxa elétrons para mais perto aqui do nosso nitrogênio e do nosso oxigênio. Já esse nosso CH3, ele tem um efeito empurrador de elétrons. Uma vez que esses elétrons são empurrados aqui por esse CH3, a gente tem uma influência melhor dos pares eletrônicos aqui sobre o nitrogênio, o que vai gerar uma maior basicidade aqui no nosso composto da direita, enquanto que aqui na esquerda a gente vai ter um composto que é menos básico. Só que a questão está falando aqui que esse cara aqui é mais básico, que está errado, ou seja, a nossa alternativa que a gente deveria marcar é a nossa letra E, porque a gente está marcando aqui o cara que é errado. Então lembra sempre, quando a gente está falando de ácido, quando a gente põe um substituinte lá que tem um efeito puxador de elétrons, ele vai aumentar a acidez, quando é empurrador de elétrons, ele vai diminuir a acidez. E em relação à basicidade, é o contrário, quando a gente tem efeito puxador de elétrons para uma base, ele vai reduzir a basicidade. Quando é um efeito empurrador de elétrons, a gente vai ter um aumento da nossa basicidade. Sendo assim, a gente consegue terminar aqui nossa questão. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bons estudos e até a próxima!